Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje em casa contra o Libertad pela fase de grupos da Libertadores. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo com uma preocupação relacionada a Lucas Moura. O meio atacante que chegou a ficar de fora por quase 2 meses, reclamando de dores no joelho e que voltou recentemente, vai desfalcar o São Paulo pela segunda partida consecutiva. Lucas Moura não enfrentou o Palmeiras, sob a justificativa no final de semana de que o gramado sintético da Arena Barueri poderia prejudicá-lo. Mas já é certo que ele também não enfrenta o Libertad nesse meio de semana em jogo válido pela Libertadores da América. O São Paulo tem a situação mais ou menos garantida na competição internacional, mas a ausência do Lucas Moura chama atenção até porque na última vez em que esteve em campo, o Lucas chegou a levar a mão ao joelho reclamando de dores, problema crônico que tem causado preocupação, especialmente porque o Lucas é um jogador especial dentro do clube e tem o maior salário do elenco ao lado do Oscar, ambos ganhando R$ 1,5 milhão por mês. Como não há capacidade de investimento para novos reforços, Zubeldia e companhia contam com seus jogadores, especialmente esses mais caros. Nesta quarta-feira tem noite de Libertadores no Morumbis. O São Paulo enfrenta o Libertad. Se vencer, assegura praticamente o primeiro lugar do grupo, mas se empatar, também já vai se classificar matematicamente. Encara o Libertad do Paraguai, que também tem chance, hein? Libertad empatou lá com o Tajeres, também está na briga. Muito bem, Arnaldo. Temos um problema, né? Acontecido nesta terça-feira. Lucas está fora, é isso? Lucas está fora, mais uma vez, mais complexo do que se imaginava. As últimas informações que eu tive, depois disso tudo, é que é algo como uma inflamação que voltou a ocorrer por conta dos choques, mas não seria nenhum procedimento cirúrgico. Não seria agravou a lesão ou teve uma nova lesão. É a mesma lesão, é a mesma pancada que ele teve lá e ele está com dificuldade de se recuperar, né? Então, é um incômodo, são dores que limitam a participação dele. É um jogador que fica mudando de direção toda hora e tal. É claro que preocupa pela idade, pelo longo tempo de recuperação, pela dificuldade de voltar à forma. Está acabando a maratona antes da parada. E é aquilo que a gente falava. O São Paulo, todo mundo, comissão, direção, contavam com Lucas e Oscar para essa etapa, quando o time volta a jogar em casa e precisa ganhar jogos. O São Paulo foi sobrevivendo até então sem seus principais jogadores. Já perdeu o Calleri até o final da temporada. Já provavelmente não terá o Luiz Gustavo. E agora o Lucas não se sabe quando ele retorna. Ele só vai retornar quando ele estiver sem dor, né? Então é uma baixa, talvez não só para o jogo do Libertad, provavelmente para o jogo decisivo contra o Grêmio no sábado, e aí por diante, com o Náutico na terça, e aí vai acabando a parte da maratona até a parada para o Mundial de Clubes. Não dá para cravar, mas é possível que só volte depois da parada. Não é uma chance descartada que isso aconteça só depois da temporada. Bom, aí o São Paulo, que estava começando a olhar para o banco e falar, bom, agora já tem mais um pouquinho de gordura aí para escalar, não tem mais. E assim, a escalação titular tem aquela dúvida, né? Dobra com C. Ferrarese lá na lateral e Cédric na frente, ou o Ferreirão no lugar do Cédric, mais ou menos como seria com o Lucas, vamos dizer assim. Então, é isso, né? É o que tem acontecido. É quase que um time para o primeiro tempo, para controlar o jogo e se segurar, e um time para a parte final do jogo, segundo tempo, mais ofensivo para arriscar e ganhar. Não tem muito por onde fugir, né? Agora tá difícil de convencer as pessoas. Confesso para você que, olha, é difícil explicar para as pessoas que com tantas ausências e sem grandes jogadores no meio-campo para frente, sobretudo no banco, você tem que pensar na sua estratégia e nas trocas. Então, você lança todas as suas armas ofensivas na escalação inicial, você não tem troca depois, né? É o que você estava falando, né? Quando parecia que o banco...
Do lado do campo, sem o Lucas, tem o Ferreirão, o Ferreirinha e o Luca de 18 anos. Né? É isso que o São Paulo tem. Né? Uhum. Então, eu acho possível começar como começou nos últimos jogos, da Libertadores, inclusive, e colocar no segundo tempo o Ferreirão. Né? Eu acho que é possível que isso aconteça. Né? O empate que não é ruim para o São Paulo, só é ruim moralmente, vamos dizer assim, mas do ponto de vista da tabela não é. Ele é ótimo para o Libertad. Então, não espere que o Libertad vai sair para o jogo e tudo mais e tal. Longe disso. Que deixa essa escalação com o Cédric estranha. Em contrapartida, se você põe o Ferreirão, você não tem um ponta para trocar depois. Aí você vai ter que pôr o Cédric. Aí você vai ter que fazer isso. Realmente. Porque tem gente também que, assim, o Alves jogou recentemente na ponta, não funcionou. Né? Ele não é um jogador de lado de campo. O Rian não é um jogador de lado de campo. O jogador de lado de campo é o Luca, como eu falei, até porque o Henrique do Carmo continua machucado. O que pode acontecer de diferente? Oscar. Isso que eu ia perguntar. Aí pode acontecer. Então, mas o Oscar pelo lado... Não, o Oscar pelo lado esquerdo, né? Jogou até no segundo tempo contra o Palmeiras. Só que aí é no lugar do Ferreira, do Ferreirinha. Não, o que pode acontecer é o Oscar no centro, no lugar do Alves, né? Não, sim, mas isso não resolve a questão da ponta. Não resolve. A questão, o que pode acontecer é o Alves que está oscilando, agora o Oscar chegando, a contusão não foi grave como a do Lucas, ele não ficou tanto tempo fora, né? É uma outra coisa, ele já mostrou alguma desenvoltura no pouco tempo que ele jogou no jogo com o Palmeiras. Pode ser uma novidade para começar, e aí o Alves entraria os meninos no segundo tempo, por exemplo, o Alves e o Ferreirão, né? É uma possibilidade. Tá. Então tá aí, de novo, cobertor curto do São Paulo, envolva as voltas com... Cara, tem que para logo, chega logo a parada aí da data FIFA, Mundial, sei lá o quê, senão tá difícil. Que tem que chegar com o São Paulo em primeiro na Libertadores, classificado na Copa do Brasil e mais à frente no Brasileiro. Já esse negócio do Lucas já enrosca a vida na Copa do Brasil, enfim. A Libertadores é o menor dos problemas, né? Por incrível que pareça. Uhum. Claro que se perder é ruim, mas é o menos decisivo, né? Dessa trinca aí, entre Libertad, Grêmio e Náutico, né? Bom, e o Libertad, como eu falei, né? Vai estar muito contentão se conseguir sair daqui do Brasil com um empate. Vai como? Perdeu, né, no fim de semana. Perdeu, poupou alguns jogadores, perdeu por Esportivo Luquenho, que é um time modesto do futebol paraguaio. O Libertad, que vinha muito forte até aquele jogo com o São Paulo, né? Aí perdeu força, né? Perdeu um pouco de força, mas continua mantendo a liderança do campeonato paraguaio à frente do Guarani, que também perdeu no final de semana para o Cerro Porteño. Aliás, agora ficou uma briga ali, cara, interessante, entre Libertad, Guarani e Cerro Porteño próximos. Então o Libertad tem olho em duas frentes aí, né? Certo. O que ocorre de novidade em relação àquele time que perdeu para o São Paulo lá no Paraguai é a volta do Roque Santa Cruz, ele mesmo. Ele vinha jogando como titular, se machucou, não jogou contra o São Paulo, e pode ser a principal novidade assim no time, que é um time cheio de jogadores rodados, experientes, né? Não é um time técnico, mas é um time que tem rodagem e força, né? E como você falou, o empate seria excelente para o Libertad, né? Ele praticamente se seguraria em segundo lugar da chave, né? Isso. Então, portanto, não espere espaços. Então, o maior problema do São Paulo jogando em casa nos últimos jogos foi não conseguir fazer gol. Simplesmente isso, né? E as chances que teve, pênalti, não sei o que, desperdiçou. Então vai ser um jogo duro nesse aspecto. Fala, e o Lucas Moura, São Paulo? É uma pena, né? O Lucas, ele é um jogador que ele precisa muito da parte física, o arranque e tal. E a gente fica triste pela torcida do São Paulo, porque é o principal jogador do time, Silvestre. Sim. Então, quando o Lucas não tá, já é uma peça muito importante ali, desfalcando a equipe do Zubeldia. Ele é grande parte desse time do São Paulo. Então, o São Paulo vai ter muito trabalho, sim, para jogar, para continuar jogando, aliás, sem o Lucas. E em relação ao Wendel,
O Zubeldia fez um teste, né? Fez uma mudança tática, colocou o Wendel no jogo, como a Marina disse aí, contra o Palmeiras, mas o Enzo Dias é o titular do time, né? Vamos combinar, ele tá jogando muito mais que o Wendel. O Wendel foi uma aposta do São Paulo, um tiro que o São Paulo entendia que era certeiro para a posição, que era uma posição carente no ano passado no São Paulo, mas o Enzo Dias que veio meio ali, né? Vamos trazer ele também, ver como é que é, e o rapaz dominou a posição. Hoje, no meu entendimento, ele é titular e o Wendel vai ter que correr atrás para conseguir alguma coisa nesse time do São Paulo, Silvio. Noite de quarta-feira, de Libertadores, Noite de Morumbi com 50 mil pessoas, mais ou menos. Isso aí. Já foram vendidos mais de 40 e tantos mil ingressos, para variar. A torcida de São Paulo, como sempre, fazendo bonito também, principalmente na Libertadores. Pena que a Conmebol estraga a festa, não pode nada, né? Não pode acender um fósforo no estádio. Hoje pode clube, pouca coisa. O clube é multado, né? Mas enfim. Lucas Ferreira, renovação dele, importantíssimo o São Paulo ter renovado o contrato do Lucas Ferreira, porque já tinha um monte de olho gordo em cima dele, o São Paulo poderia perder o jogador, né? Então o São Paulo sobe salário, sobe multa, protege o patrimônio e o moleque tem futuro. Bom jogador, tô gostando do que eu vejo. Bom. Jogador forte, rápido, decisivo, dribla, recompõe, é um jogador moderno, joga pela ponta direita, tem uma boa perna esquerda, tô gostando do que eu vejo. Hora de informação exclusiva, quero contar que o Cruzeiro também está de olho no zagueiro Alan Franco, 28 anos de idade, argentino, que pertence ao São Paulo e cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Já havia repercutido com vocês nos últimos dias sobre o interesse do Palmeiras. Informação, inclusive, que causou desconfiança no São Paulo. O Tricolor tem encontrado muita dificuldade em renovar o contrato com Alan Franco. Já foram 3 propostas recusadas e dentro do São Paulo há a convicção de que existem outros clubes brasileiros trabalhando para tentar convencê-lo a não renovar com o São Paulo para assinar um pré-contrato a partir de julho. Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro e um especialista em contratar jogadores em fim de vínculo, é um dos entusiastas da ideia e já levou o nome do Alan Franco para ser avaliado pelo Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, que tem carta branca para contratar quem ele bem quiser. Alan Franco, que é desde a temporada passada o principal defensor do São Paulo. Ele havia sido comprado do Atlanta United dos Estados Unidos por R$1,5 milhão desde que chegou ao Morumbi. São 96 partidas com 3 gols e 6 assistências. Quero contar mais uma informação exclusiva. O São Paulo pretende anunciar nos próximos dias mais um patrocínio agora pro Omoplata no lugar da Viva Sorte. O contrato com Viva Sorte foi rescindido recentemente e causou uma perda de mais ou menos R$18 milhões ao tricolor. Importante contar que o São Paulo deve levar o caso à justiça pelo fato de a Viva Sorte ter alterado a razão social e seu objetivo. Ela fecha com o São Paulo como uma empresa de capitalização, mas depois se torna uma casa de apostas, criando uma concorrência com a Superbet, que é a patrocinadora atual. Pois bem, a novidade do tricolor vem agora. São Paulo tem negociações avançadas com uma empresa do ramo farmacêutico para ocupar o mesmo espaço do Viva Sorte e para pagar cifras parecidas àquele acordo de R$18 milhões por temporada. Assim que esse anúncio for feito e o acordo finalizado, São Paulo vai ter apenas um espaço importante no seu uniforme, o espaço da manga, que está reservado desde a temporada passada para um banco. Já havia contado para vocês sobre as tratativas antigas do São Paulo com o Magnum Bank. O presidente Júlio Casares recebeu uma outra oferta e tentou alavancar essa outra oferta com o objetivo de trazer mais dinheiro ao clube. A gente deve ter novidades em relação ao banco digital, com o qual o São Paulo terá parceria nos próximos 40 dias. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor vai entrar em campo hoje jogando em casa contra o Libertad pela fase de grupos da Libertadores. O Lucas Moura voltou a sentir o joelho e vai ser desfalque para esse jogo. Já o lateral esquerdo Wendel, que foi substituído contra o Palmeiras por uma lesão na cabeça, se recuperou e vai para o jogo. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Ferrarese, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio e Alisson, Matheus Alves e Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. E o Tricolor anunciou a renovação de contrato com o atacante Lucas Ferreira até o fim de 2029. Ele já tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2028, mas a multa aqui para o Brasil era baixa, de apenas R$40 milhões. E já tinha alguns clubes de olho, né, pessoal? Como o Bragantino, o Cruzeiro e o Bahia.
o mesmo Cruzeiro que, segundo Jorge Nicola, já se interessa pelo zagueiro Alan Franco, assim como o Palmeiras. Alan Franco, que tem contrato com o São Paulo apenas até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato no meio do ano e sair de graça, né, galera, no fim da temporada. Isso, na minha opinião, é muita incompetência da diretoria, que sempre espera a última hora, né, galera, para buscar esses jogadores para renovação. E após a partida de hoje contra o Libertad pela Libertadores, o São Paulo volta a campo no sábado, agora jogando em casa contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Esse sim é um jogo muito decisivo, né, galera? Para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos de qualquer jeito, já que vem empatando vários jogos pelo Campeonato Brasileiro, jogando em casa, inclusive com o Sport, o último colocado do Campeonato Brasileiro. Aí eu tenho que escutar alguns comentaristas falando que é falta de elenco, que não sei o quê. Mas espera aí, né, pessoal? Não vencer nem o Sport jogando em casa. Depois o Tricolor volta a campo na terça-feira, dia 20, jogando fora de casa contra o Náutico. Um jogo decisivo pela Copa do Brasil e basta um empate para o São Paulo se classificar. Já no sábado, dia 24, o São Paulo vai jogar em casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. E já na terça-feira, dia 27, o São Paulo vai jogar em casa contra o Talheres pela Libertadores. E no dia 31, vai jogar fora de casa contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos ver se o São Paulo engata uma sequência de vitória aí no Campeonato Brasileiro. Voltando nessa questão de elenco, né, galera? Como eu já falei no vídeo de ontem, alguns comentaristas falam que o elenco do São Paulo é bem mais fraco daquele que foi campeão da Copa do Brasil. Aí eu trouxe aqui para vocês ver o time campeão da Copa do Brasil. Naquele jogo contra o Flamengo. Tinha Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia e Alisson, Wellington Rato, Lucas Moura, Rodrigo Nestor e Caleri. E o time do São Paulo desse ano, que perdeu em casa para a Ponte Preta, né, no comando do Zubeldia, tinha Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Bobadilla e Pablo Maia, Lucas Moura, Luciano, Oscar e Caleri. E na minha opinião, o time praticamente se equivale, né, galera? É praticamente o mesmo time. Na minha opinião, até melhor, né, o time do São Paulo desse ano do que daquele ano, né, campeão da Copa do Brasil. Então chega dessa desculpa que o São Paulo não tem elenco, né, pessoal? Principalmente jogando esses jogos em casa, contra o Fortaleza, contra o Sport. Tem que vencer. Mas em relação ao jogo de hoje, na minha opinião, o São Paulo deve vencer e vencer tranquilo, né, galera? O fraco Libertad. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!